A Era Vargas foi um período de várias mudanças políticas e econômicas que são importantes até o dia de hoje, têm influências até no dia de hoje. E é muito importante que a gente saiba elas. Esse é o tema da videoaula de hoje. Vamos nessa. Muito bem, falando sobre a Era Vargas. Vamos contextualizar por que a Era Vargas aconteceu. O mundo ele tinha acabado de passar lá em 1929 pela crise de 1929, que foi uma crise de superprodução que ocorreu nos Estados Unidos que abalou o mundo inteiro. Mas no que isso influenciava no Brasil? Influenciava por causa do seguinte: o Brasil dependia, o principal produto que o Brasil exportava na época era o café. O Brasil ele dependia do café. Então, no momento que, na crise de 29, todos os países acabaram ficando pobres por causa da crise, os países não tinham mais dinheiro nem para se manter, quanto mais para estar comprando café do Brasil. Então, o Brasil perdeu de vender o seu principal produto. Então, assim, o Brasil acabou se dando muito mal, já que ele não exportava, não vendia mais café. Outro motivo para Getúlio Vargas chegar no poder foi justamente porque a república oligárquica que o Brasil vivia estava em crise. O que estava acontecendo? Bom, o presidente do Brasil na época era o Washington Luiz e o Brasil vivia a República do Café com Leite, onde havia uma alternância do governo entre São Paulo e Minas Gerais. E o Washington Luiz era do Partido Republicano Paulista, ele era de São Paulo. O próximo presidente do Brasil teria que ser de Minas Gerais, teria que ser um mineiro. Sendo que o Washington Luiz não indicou um mineiro para ser o próximo presidente. Ele acabou indicando outro paulista, Júlio Prestes. Porque ele fez isso, até hoje há uma dúvida do porquê dele ter feito isso. Mas a versão mais aceita diz que, já que o café estava em crise, ele queria gente interessada no café, já que o São Paulo era o grande centro do café do Brasil. Bom, isso revoltou Minas Gerais, os mineiros. E aí já havia um grupo, que era o grupo de Getúlio Vargas, que não gostava da República do Café com Leite, da República Oligárquica. Então, províncias como a do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, acabaram formando uma aliança. O nome dessa aliança era Aliança Liberal, a aliança de Getúlio Vargas. Já que eles não estavam gostando mais dessa história de Minas Gerais e São Paulo no poder, da política do café com leite, eles resolveram lançar Getúlio Vargas, uma chapa de Getúlio Vargas como presidente da República e Júlio Dantas, que era o governador da Paraíba na época, para ser o seu vice. Como o povo estava vivendo a crise, já que o Brasil estava mal, e o Minas Gerais, e inclusive o resto do Brasil, não estava gostando dessa história da política do café com leite, a Aliança Liberal ganhou bastante força. E o que a Aliança Liberal, formada por Getúlio Vargas, o nosso cara, e o seu vice, João Pessoa, defendia? Defendia reforma política, voto secreto, direitos para os trabalhadores, e também apoiavam a diversificação da produção nacional, para o Brasil não depender só do café. Eram medidas muito interessantes que agradavam muita gente. Bom, então chegou o período de eleições, as eleições de 1930. Estava lá Júlio Prestes de um lado representando o indicado por Washington Luiz, Getúlio Vargas e João Pessoa do outro. Era uma maior disputa, o povo votou e acabou que Júlio Prestes ganhou, Getúlio Vargas não havia ganhado. Isso fez a Aliança Liberal se revoltar, o povo ficou revoltado, o povo da Aliança Liberal. Então eles começaram a dizer, não, a eleição foi fraude, tá errado isso, não é possível, não sei o quê. E aí, depois do Congresso Nacional, os deputados e senadores terem analisado, decidiram que a eleição era legítima. Júlio Prestes havia ganhado sim. Bom, então ia acontecer um movimento conhecido como a Revolução de 30, que ia colocar Getúlio Vargas no poder. Mas esse movimento ele não surgiu assim do nada. Algumas coisas aconteceram antes que deram força a ele. E entre essas coisas ocorreu a Revolta de Princesa, na Paraíba. O que aconteceu? Vamos lá. João Pessoa era o governador da Paraíba. Ele entrou lá e ele tomou medidas que diminuíam, que aumentavam os impostos do interior, fazia o pessoal do interior gastar mais do interior da Paraíba. Os prefeitos, a galera dessa cidade, que era a cidade de Princesa Isabel, não gostou nada disso, ficaram revoltados e começaram a não aceitar essas medidas e até chegaram a dizer que a cidade de Princesa Isabel era independente da Paraíba, estava subordinado somente ao governo federal. Ocorreram vários confrontos, Pereira de Lima, que era um prefeito dessa cidade,
contra João Pessoa, que estava dando as leis. Sendo que acabou que, por causa de uma briga de motivos pessoais, que rola uma história que é verdade, de que João Pessoa acabou invadindo a casa de um outro adversário político dele e divulgando cartas que esse adversário político mandava para um amante dele, falando de coisas um tanto quanto, como eu posso dizer, coisas pessoais dele, né? E acabou que esse cara foi tirar satisfação. E numa confeitaria no Recife, ele deu um tiro em João Pessoa, vários tiros, e acabou que João Pessoa foi assassinado. Por causa disso, acabou que o movimento, o movimento meio que acabou por causa desses acontecimentos. A revolta acabou, a cidade de Princesa Isabel voltou a ser da Paraíba e o fogo baixou, já que o povo estava comovido com a morte de João Pessoa, que apesar de tudo, ele era muito querido sim, mesmo ele tendo divulgado essas cartas desse outro adversário político. Pronto, já que João Pessoa havia morrido, isso acabou que meio que comoveu uma grande parte do país. Então acabou que a Aliança Liberal se organizou e começou a botar o seu plano, aproveitando já que o povo estava comovido com a morte de João Pessoa, em prática, e realizou vários movimentos, várias revoltas pelo país, para poder, dizendo que a eleição foi uma fraude, para colocar Getúlio no poder. E esses movimentos que foram em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e tudo mais, em alguns lugares deram certo, em outros não deram certo no Rio de Janeiro, em São Paulo e na Bahia. Porém, os militares, né, do governo, os militares começaram a ver que o movimento estava muito forte. E para evitar que ocorresse uma guerra maior, uma guerra civil no Brasil, os militares tiraram Washington Luiz do governo e colocaram Getúlio Vargas. Bom, logo quando Vargas assumiu, o nome do seu governo, que durou de 1930 até 1934, foi governo provisório. Um governo um tanto quanto longo, 4 anos é um mandato atual para um governo provisório. Mas foi o que aconteceu. A primeira medida de Getúlio Vargas, logo quando ele chegou, foi o quê? Foi tirar os seus adversários políticos do poder. Muita gente que estava deputado, governador, senador, não gostava de Getúlio Vargas. Então o que ele fez? Ele começou a colocar gente que era amigo dele, chamados interventores do poder. E ele também criou vários ministérios no país, ministérios de saúde, educação, indústria, trabalho e tudo mais. E ele também promulgou uma lei chamada Lei de Sindicalização, que, para quem não sabe, sindicato é uma organização de trabalhadores, né, que se reúnem para lutar pelos seus direitos. E Getúlio Vargas promulgou uma lei, a Lei da Sindicalização, que dizia que os sindicatos eles faziam agora parte do governo. Ou seja, Getúlio Vargas queria dizer: trabalhadores, eu sou seu amigo, eu vou lhe ajudar. Você não precisa estar fora do governo para estar atrás dos seus direitos. Ele fez isso estrategicamente, para revoltas não aparecerem por aí, já que assim ele seria amigo dos trabalhadores. E aproveitando que Vargas gostava de ser amigo dos trabalhadores, dos operários, que era uma grande parte do Brasil, ele promulgou medidas, leis que iam agradar esses trabalhadores. Leis como a fixação da jornada no máximo de 8 horas diárias, direito a férias, a aposentadoria, mulheres não podiam trabalhar de noite, menores de 14 anos, crianças, né, não podiam trabalhar. Bom, assim continuou o governo provisório de Getúlio Vargas, né? E aí a gente chega no ano de 1932, onde é inaugurado um novo Código Eleitoral, que dizia que e agora a questão de eleição, voto e tudo mais, não era mais responsabilidade do Poder Legislativo, de quem fazia as leis, mas sim de um órgão vinculado ao Poder Judiciário, né, a Justiça Eleitoral. Junto com o Código Eleitoral vieram as medidas relacionadas ao voto, né? Foi instituído o voto secreto, agora o povo não ia mais saber em quem você votou, os coronéis e tudo mais. E o voto foi cedido às mulheres. Agora as mulheres podiam votar sim. E aí uma data para a realização de uma Assembleia Constituinte para realizar uma nova Constituição foi fixada. Era logo mais ocorrer uma Assembleia para fazer uma nova Constituição. Mas o país estava muito estabilizado. Havia muita gente querendo tirar Vargas do poder, contra a Aliança Liberal, grupo da Aliança Liberal tretando entre si. E aí acabou que ocorreu uma revolta. Bom, como o Brasil estava bem estabilizado, acabou que eclodiu a Revolução Constitucionalista em 1932, em julho desse ano.
O que aconteceu? Por causa que em São Paulo, o Getúlio Vargas, como ele havia colocado interventores para governar, como o Getúlio Vargas colocou um pernambucano para governar o estado de São Paulo, o estado de São Paulo ficou meio que revoltado. Então o estado de São Paulo procurou se unir para atacar o governo de Getúlio Vargas, dizendo que era um governo muito centralizador e realmente estava tomando muitas medidas para deixar o governo forte. E aí eles se revoltaram, rolou todos os combates, durou 3 meses, mas acabou que os paulistas depois ficaram sozinhos e eles tiveram que assinar a rendição e o movimento acabou. E inclusive nessa Revolução Constitucionalista de 32, acabou que morreram 4 estudantes e que até hoje são lembrados, o MMDC, né? E isso realmente chocou vários brasileiros. Aí foi quando o governo começou a se opor a quem era contra ele. Apesar da derrota, Getúlio Vargas era um cara que gostava de ser amigo de todo mundo. Então Getúlio Vargas colocou um paulista para governar São Paulo e acelerou o processo para fazer a nova Constituição, que era o que a Revolução Constitucionalista queria. O nome já diz, uma nova Constituição. Era um dos objetivos, né? Bom, depois disso tudo, em 1934, foi promulgada a nova Constituição do Brasil, a Constituição de 1934. Ela trouxe várias medidas, como por exemplo, o voto agora tinha que ser realizado por maiores de 18 anos, que não podiam ser analfabetos. Se você era analfabeto, você não votava. As mulheres agora podiam votar, somente com autorização do marido, mas podiam. Continuaram a obrigar a pessoa a se alistar ao exército, ao serviço militar, e deram ensino primário gratuito, garantiram isso à população. E também a Constituição nacionalizava muitos produtos do Brasil, dizendo que eles tinham que ser explorados pelo próprio Brasil e não vendidos por aí. A Constituição de 34 também tomou sérias medidas boas para os trabalhadores, né, que os trabalhadores gostaram, promulgou essas medidas, e também tomou medidas relacionadas à economia, dizendo que cada um era livre para comercializar do jeito que quisesse, contanto que respeitasse e fosse bom para o Brasil. Depois de tudo isso, a Assembleia Constituinte, que teve muitas pessoas dentro da Assembleia que foram colocadas lá por Getúlio Vargas, acabou fazendo eleição indireta e elegeu Getúlio Vargas como presidente, obviamente, já que ele botou gente que era amigo dele lá. E aí começou o governo constitucional de Vargas, que durou de 34 até 1937. E esse mandato de Getúlio Vargas ele devia ter sido de 4 anos e não permitia a reeleição, mas vocês vão ver o que aconteceu. Bom, por meio dessa época da Constituição e tudo mais, acabou que o Brasil começou a se dividir entre 2 grupos, a A e B e a ANL. Essa divisão constituía no seguinte: a A e B era quem era adepto do fascismo, quem gostava dessa ideia de Estado forte em frente ao progresso, né? Até que o lema da A e B era Deus, Pátria e Família. A A e B era apoiada pelos setores mais conservadores da sociedade, o exército, o clero da igreja e tudo mais. Bom, mais tarde, depois da A e B, foi fundada a ANL, que eu falei. A ANL já defendia mais o comunismo, ideias onde o povo, o governo devia ser popular, devia estar no poder. Quem apoiava a ANL eram os trabalhadores, eram mais operários, estudantes, a classe média, etc. A ANL cresceu, né? E várias pessoas aderiram a essa ideia, eles foram meio que convencendo. Getúlio Vargas viu que esse movimento contra o seu governo, já que era comunista, né? E Getúlio Vargas tinha características fascistas do Estado forte, e o comunismo já queria o povo no governo e não a figura autoritária. Getúlio Vargas viu esse movimento crescendo e começou a ficar meio com medo, assim. Então Getúlio Vargas foi lá e disse: bom, esse movimento é ilegal, a ANL é ilegal, quem fizer isso está fora da lei. Bom, com a ANL virando ilegal, né, isso inspirou os movimentos comunistas a quererem usar as armas, dizendo que era injustiça e tudo mais. Daí surgiu o movimento da Intentona Comunista, em 1935, liderada por Luiz Carlos Prestes, um comunista que não gostava de Vargas. Eles se organizaram e foram se manifestar. As manifestações ocorreram em Recife, Natal e no Rio de Janeiro. Mas o movimento foi um fracasso. Foi contido em Recife, no Rio de Janeiro, e em Natal, depois de um tempo, conteram também. Acabou que esse movimento apenas serviu de desculpa para o governo agora poder caçar quem se opunha ao seu governo, quem não gostava do governo de Vargas. Inclusive tem toda uma história de que o governo caçou a esposa grávida de Luiz Carlos Prestes, Olga, que tem livro, filme e tudo mais. E ela era alemã e judia, né? Enviaram ela à Alemanha nazista, ela foi para um campo de concentração. É uma longa história aí que vale a pena vocês olharem depois se quiserem.
Gostou de aparecer no vídeo? Não vou cortar, não. Ei! Vamos lá. Bom, a intentona comunista de 35 tornou a justificativa para o governo declarar estado de sítio. O que é isso? É quando o governo ele meio que não começa a seguir muito a Constituição, começa a mudar certas coisas, não seguir totalmente a Constituição, dizendo que, não, pô, não estou seguindo a Constituição, já que a situação está difícil, o povo está se revoltando muito, eu tenho que desviar algumas coisas aqui para conter e tudo mais. Então Vargas declarou esse estado. As eleições estavam chegando de certa forma, porque as eleições haviam sido marcadas para 1938 e o povo já estava lançando suas campanhas na época de 36, 37. E aí Getúlio Vargas fez uma coisa que era muito esperta. O que aconteceu? A imprensa brasileira, os jornais e tudo mais começaram a divulgar um plano comunista que era feito porque tinha o objetivo de dominar o Brasil, de queimar várias casas dos brasileiros, etc. O nome desse plano seria Plano Cohen, que era um plano que no final o objetivo dele era implantar o comunismo no Brasil. Como todo mundo tinha medo do comunismo, por causa da influência dos Estados Unidos, o povo estava convencido de que o comunismo era uma coisa ruim, o povo ficou desesperado. Porém, esse plano Cohen nada mais era do que uma invenção de Getúlio Vargas e seus amigos para poder achar uma desculpa para poder eles fecharem o Congresso e permanecer mais tempo no poder, já que as eleições estavam chegando. E foi exatamente isso que Getúlio Vargas fez. Ele usou esse plano como desculpa e disse: gente, não é tempo de eleição, os comunistas querem dominar, vão queimar vocês, eu vou fechar o Congresso, eu vou suprimir as liberdades individuais, vou começar a censurar a mídia e vou instituir uma ditadura para livrar a gente do comunismo. E como o Vargas ele ajudava tanto os pobres, os trabalhadores e tudo mais, e os ricos ajudando no café, o povo meio que levou essa. O nome da ditadura que Vargas iniciou era Estado Novo. Bom, já dá pra ver que Getúlio Vargas não gosta de eleição, né? Ele sempre chegou ou na base da arma nos militares ou então dando golpe. Bem, logo no início do Estado Novo, Getúlio Vargas acabou com todos os partidos, né? Uma ditadura mesmo, agora só tinha ele e olhe lá. Inclusive alguns partidos até que gostavam de Vargas ficaram meio tristes com isso, depois eles iam se revoltar, mas eu não acho muito importante para falar nesse vídeo. Em 1939 foi criado o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda no governo de Getúlio, que era nada mais nada menos do que um órgão que ia gerenciar toda a propaganda por trás do governo de Getúlio Vargas. Como vocês estão vendo aí na sua tela, vários cartazes que procuravam enaltecer a figura de Getúlio Vargas, dizer que ele era bom e tudo mais, agradar tanto os ricos quanto os pobres. Inclusive há toda essa frase, né? Getúlio Vargas é a mãe dos ricos e o pai dos pobres. Bom, e com toda essa propaganda, né? Ele se deu bem, ele chegou a sair na revista New York Times, lá em Nova York. Ou seja, a figura dele estava bem. Bom, e então Getúlio Vargas no Estado Novo ele começou a investir muito na indústria do Brasil. Criou um Conselho Nacional do Petróleo, indústria siderúrgica. Indústrias siderúrgicas são aquelas que mexem com aço. Entre várias outras coisas, para fortalecer a indústria. Ele também, quando Getúlio Vargas ele entrou em acordo com os Estados Unidos na Segunda Guerra, Getúlio Vargas conseguiu muito dinheiro para investir nessas indústrias. Então o foco dele foi a industrialização do Brasil. E ao mesmo tempo ele também investiu na agricultura com a borracha, o látex, né? E acabou que foram medidas que fortaleceram bastante o Brasil. Bom, em 43 Vargas criou a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. E com ela vieram várias leis, como por exemplo, férias remuneradas, fixação do salário mínimo, licença maternidade para as mulheres de 6 semanas e jovens menores de 14 anos não podiam trabalhar. E aí você pode se perguntar, mas essas leis todas já não foram promulgadas no início, lá em 30, quando Vargas chegou? Sim, sendo que agora o nome já diz Consolidação das Leis do Trabalho, consolidar. Essas leis começaram a ser aplicadas de maneira prática, na prática mesmo, ele começou a fiscalizar para ver se essas leis estavam em vigor. E com a CLT, Vargas ganhou o apoio dos trabalhadores, né? Ele ficou muito popular, ele sempre em seus discursos enaltecia os trabalhadores brasileiros, foi uma marca dele. Ele sempre começava os seus discursos falando, trabalhadores do Brasil. Trabalhadores do Brasil! E todos gostavam de Vargas, tanto é que depois do fim do Estado Novo ele até vai ser reeleito democraticamente.
Mas isso aí é para outra videoaula. Sendo que dá pra ver que Getúlio Vargas era meio interesseiro quando a gente via que Getúlio Vargas ele ajudava os trabalhadores dando esses direitos, mas ao mesmo tempo suprimia o direito de sindicato. O sindicato tinha que ser aliado ao governo para não se revoltar, e suprimia também o direito de greve. E Getúlio Vargas também utilizou muito da propaganda e da cultura a favor do seu governo. Propaganda, como eu já falei, e da cultura também. A grande atração do Brasil era a rádio, né? E até a década de 30, na rádio, ocorriam programas mais jornalísticos, coisas mais sérias. Sendo que aí começaram a vir coisas humorísticas, né? Coisas mais descontraídas. E Getúlio Vargas usou a própria rádio para poder fundar um programa seu chamado A Hora do Brasil, que atualmente se chama A Voz do Brasil, onde ele fazia pronunciamentos, falava do governo e usava para se dar bem, para se enaltecer. Bom, e ao mesmo tempo que ele utilizava isso para fazer propaganda do seu governo, ele também investia em cinema, rádio e tudo mais. E é interessante citar que durante o governo de Getúlio Vargas ocorreu uma grande influência dos Estados Unidos no Brasil. O próprio Walt Disney veio no Brasil, visitou e fez 2 animações, as animações Alô Amigos e Você Já Foi à Bahia, com o personagem Zé Carioca, um personagem que foi criado baseado em todo o estereótipo que os Estados Unidos pensam do brasileiro, né? Isso porque os Estados Unidos e o Brasil eram amigos, né? Havia acordos de guerra e tudo mais. Além disso, várias marcas dos Estados Unidos vieram para o Brasil e representavam bem o American Way of Life, né? O padrão americano de viver. E aí o povo brasileiro queria consumir em massa essas coisas, esses produtos. Bom, sendo que muita gente começou a meio que se revoltar, né? Porque o que acontecia? Tinha uma ditadura sendo governada por Getúlio Vargas no Brasil e lutando do lado dos aliados dos Estados Unidos contra Hitler, que também era um ditador. Então havia essa contradição, o povo começou, principalmente os militares e tudo mais, a enjoar de Getúlio Vargas, a não querer ele mais lá. Os militares chegaram lá, tiveram uma reunião com Getúlio e disseram: bem, Getúlio, já deu, né? A elite já está insatisfeita e tudo mais. Sendo que Getúlio Vargas disse: não, eu tiro férias, não sei o que. Os militares: não, Getúlio, já deu. Então Getúlio começou a voltar com os partidos e começou a fazer meio que esquemas para ele ser eleito. Fundou 2 dos partidos principais do Brasil. Ele queria ser reeleito mais tarde. Os militares, vendo todos esses esquemas, chegaram lá no Palácio da Guanabara, no Rio de Janeiro, que era onde Getúlio Vargas governava, e disseram: não precisaram nem falar nada, diz a história, na verdade, né? Getúlio Vargas saiu: opa, entendi meu recado, tchau, tchau. E aí eles foram colocados pelos militares, não sei se vocês lembram, no governo lá em 1930, e em 1945, no final do Estado Novo, ele acaba sendo tirado. E é isso que vocês têm que saber sobre a Era Vargas, esse período muito importante da história do Brasil. Se você gostou, deixe o seu like para me ajudar, comente o que achou da videoaula e se inscreva para os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.